A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Hoje, sexta-feira, dia 13 de fevereiro, a Igreja nos convida a meditar sobre um dos gestos mais íntimos e reveladores de Jesus em todo o Evangelho. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Este Evangelho chegou até você no momento em que talvez você esteja vivendo algo que não consegue explicar com palavras. Eu falo das noites em que você deitou na cama fingindo que estava tudo bem, mas por dentro sentia um peso que ninguém mais conseguia ver. Eu falo dos dias em que você acordou cansado, não do corpo, mas da alma. Um cansaço que não passa com sono, que não passa com descanso, que parece grudado em você como uma segunda pele. Eu falo das vezes em que você tentou falar o que sentia, mas as palavras não saíam, ou saíam erradas, ou saíam e ninguém parecia entender. Eu falo do medo de ser um peso para os outros, de parecer fraco, de parecer que está reclamando demais. Eu falo da solidão de quem está cercado de gente, mas se sente completamente sozinho, invisível no meio da própria família, da própria casa, da própria vida. Eu falo da sensação de que você está gritando por dentro, mas ninguém consegue ouvir. Das vezes em que você quis pedir ajuda, mas não sabia como, porque as palavras estavam presas na garganta, travadas, como se houvesse uma porta fechada entre o que você sente e o que você consegue expressar. Das vezes em que você rezou e sentiu que suas palavras batiam no teto e voltavam vazias. Das vezes em que você olhou para a sua vida e se perguntou: será que eu ainda tenho conserto? Será que existe esperança para alguém como eu? Se esse é o seu sentimento, se alguma dessas palavras tocou num lugar dentro de você que você nem sabia que ainda doía, então este Evangelho não veio por acaso, ele veio exatamente para você. E eu te peço, por favor, fica comigo até o final, não desliga, não pula, fica, escuta o que o Evangelho de hoje nos diz. Trouxeram a Jesus um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Você reparou? Trouxeram a Jesus um homem surdo, que falava com dificuldade. Esse homem não conseguia ouvir, e por não conseguir ouvir, também não conseguia falar direito. A surdez dele afetava a fala. O que ele não recebia por fora, ele não conseguia expressar por dentro. E talvez você pense que esse Evangelho é sobre um milagre que aconteceu há 2000 anos, numa região distante chamada Decápole. Mas eu te digo, com toda a certeza do meu coração, esse Evangelho é sobre você. Porque quantas vezes você também se sentiu assim, surdo para as coisas de Deus, para as palavras de amor que tentavam chegar até você, para os sinais de esperança que a vida colocava no seu caminho. E por estar surdo, você também foi ficando mudo para expressar o que sentia, mudo para pedir ajuda, mudo para dizer: eu não estou bem, eu preciso de você, eu não aguento mais sozinho. Quando tudo em você diz: eu não consigo mais ouvir palavras de esperança, Deus diz: Efatá, abre-te. Quando tudo em você diz: eu não consigo mais falar sobre o que sinto, Deus diz: eu vou tocar exatamente onde dói. Este Evangelho não é apenas uma história do passado, é uma promessa viva para o seu presente, para este dia, para este momento. Agora eu quero que você preste muita atenção no que Jesus faz com esse homem. O texto diz: Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Você entendeu isso? Jesus não curou esse homem no meio de todo mundo, no meio do barulho, no meio dos olhares curiosos. Ele o levou para um lugar reservado, ele o tirou da exposição, ele quis ficar a sós com ele. E isso diz muito sobre quem é Deus.
Deus não é aquele que te expõe. Deus não é aquele que faz da sua dor um espetáculo para os outros verem. Deus é aquele que te tira do meio da multidão, que te leva para um canto, que olha nos seus olhos e diz: aqui só eu e você. Aqui você não precisa fingir. Aqui você pode ser exatamente quem você é, com todas as suas feridas, com todas as suas falhas, com todo o seu medo. Quantas vezes você teve medo de se aproximar de Deus porque achava que Ele ia te julgar? Quantas vezes você pensou que precisava estar arrumado, resolvido, forte, digno para poder falar com Ele? Quantas vezes você se escondeu de Deus, achando que Ele não ia querer saber de alguém tão bagunçado, tão ferido, tão cansado quanto você? Mas olha o que Jesus faz. Ele não espera o homem se curar sozinho para depois se aproximar. Ele vai até o homem do jeito que ele está, surdo, mudo, limitado, incapaz de entender ou de se fazer entender. E é exatamente ali que Jesus age. O Deus que esse evangelho revela não é um Deus de cima, distante, impaciente, fazendo contabilidade dos seus erros. É um Deus que se abaixa, é um Deus que toca, é um Deus que entra no seu caos, na sua confusão, no seu silêncio mais profundo. Ficar quando você não tem nada para oferecer, ficar quando você não consegue nem rezar direito, ficar quando você acha que não merece a presença de ninguém. Ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus do evangelho de hoje, e esse Deus está aqui agora com você. E eu quero te fazer um pedido agora. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, se você sente que Deus está falando com você através dessas palavras, eu te peço, ativa o sininho deste canal, se inscreve e acompanha diariamente o evangelho com a gente. Não porque eu preciso de números, não porque eu quero audiência, mas porque eu acredito de verdade que ninguém deveria atravessar os dias difíceis sozinho. Toda manhã a gente está aqui refletindo a palavra, caminhando juntos, lembrando uns aos outros que Deus não nos abandonou. E se você puder, deixa aqui nos comentários o seu nome ou o nome de alguém que você quer que a gente lembre em oração. Pode ser uma palavra só, pode ser uma intenção do seu coração: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, cura, trabalho, família, libertação. Escreve ali embaixo, porque a gente vai rezar por você. Cada nome que aparece aqui é lembrado diante de Deus. Cada intenção é acolhida com carinho. Você não está sozinho nessa caminhada. Eu quero te contar uma história agora. Dona Francisca de Souza Lima, 67 anos, aposentada, mora em Fortaleza, no Ceará. Ela me procurou depois de uma missa numa paróquia do bairro Aldeota, faz uns 2 anos, e me contou algo que eu nunca mais esqueci. Ela disse que depois que o marido dela, seu Antônio, faleceu de um infarto há quase 10 anos, ela foi ficando cada vez mais calada. No começo era só a saudade, aquela saudade natural de quem perdeu o companheiro de 42 anos de casamento. Depois era a vergonha de incomodar os filhos, que tinham suas próprias famílias, seus próprios problemas, suas próprias vidas corridas em São Paulo e no Rio. Depois era o medo de parecer uma velha reclamona, uma viúva que só sabe chorar as mágoas. E aos poucos ela foi se fechando. Parou de contar o que sentia, parou de ligar para as amigas, parou de sair de casa, parou de pedir ajuda porque achava que ninguém ia querer ouvir, parou até de rezar em voz alta porque achava que suas palavras não tinham mais valor, que Deus já estava cansado de ouvir as mesmas lamentações. Ela me disse assim, com os olhos cheios de água: Padre, eu fui ficando surda para as coisas boas que as pessoas me diziam. Alguém dizia que eu era querida, que sentiam minha falta, mas eu ouvia e não entrava. As palavras batiam em mim e escorregavam, como se eu tivesse uma parede ao meu redor. E fui ficando muda também. Não conseguia mais falar do que sentia. As palavras morriam antes de sair da boca. Eu estava ali,
no meio da família, no Natal, na Páscoa, mas completamente sozinha. Um dia, uma vizinha chamada Lúcia a convidou para um grupo de oração que se reunia toda quinta-feira numa garagem transformada em capelinha. Dona Francisca foi sem muita expectativa, mais por educação do que por fé. Mas naquele dia, o evangelho que leram era exatamente esse que a gente medita hoje, a cura do surdo-mudo. E ela disse que quando ouviu as palavras de Jesus, Efatá, abre-te, alguma coisa se quebrou dentro dela. Não foi um milagre espetacular, não foi uma visão, uma voz do céu, nenhum fenômeno sobrenatural. Foi algo muito mais simples e muito mais profundo. Ela começou a chorar, e chorou como não chorava há anos. Um choro que vinha de um lugar tão fundo que ela nem sabia que ainda existia. E naquele choro, ela sentiu que finalmente podia soltar o que estava preso. Ela me disse: Padre, naquele dia eu não fui curada de nenhuma doença, mas eu fui aberta. Meus ouvidos foram abertos para ouvir que Deus ainda me amava apesar de tudo. E minha boca foi aberta para finalmente pedir ajuda, para finalmente dizer que não estava bem. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares. Ela falou de um choro, de uma permissão, de uma abertura. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, também é cura. Às vezes a maior cura não é a que tira a doença, mas a que abre o coração. Agora eu quero voltar ao Evangelho e mostrar mais um detalhe que a gente não pode deixar passar. O texto diz que Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Repare bem nesse gesto. Jesus não fez um milagre à distância, com um simples estalar de dedos. Ele não disse apenas uma palavra mágica do alto da sua divindade. Ele tocou, ele usou o próprio corpo, dedos nos ouvidos, saliva na língua. Parece estranho, talvez até desconfortável para a gente imaginar nos dias de hoje, mas esse gesto revela algo muito profundo. Deus não tem nojo de você. Deus não tem medo de se aproximar das suas partes mais travadas, mais fechadas, mais doentes, mais vergonhosas. Ele entra ali, Ele toca ali, Ele não recua diante da sua sujeira. Repare bem, não diz que Jesus esperou o homem se limpar primeiro, não diz que Jesus pediu que o homem fizesse algum esforço, alguma penitência, alguma preparação. Diz que Jesus agiu primeiro, antes de qualquer mérito. E isso é muito importante para você entender, porque talvez você esteja pensando: eu preciso me arrumar antes de ir a Deus, eu preciso resolver minhas questões, abandonar meus vícios, melhorar minha vida, ser uma pessoa melhor, para depois merecer a atenção de Deus. Mas o Evangelho diz exatamente o contrário. Jesus vai até o homem do jeito que ele está, ferido, fechado, incapaz, e age primeiro. A cura não vem do esforço do homem, a cura vem da iniciativa amorosa de Jesus. E isso é uma permissão para você também. Você não precisa estar pronto, você não precisa ter resolvido todas as suas pendências, você não precisa entender tudo, ter todas as respostas, estar com a vida em ordem. Você só precisa deixar Jesus se aproximar. Receber é um gesto simples, é abrir a porta, é dizer: entra, Senhor, mesmo que eu não esteja pronto, entra no meu silêncio, entra na minha confusão, entra no meu medo mais escondido. A mudança não começa com você, a mudança começa com Deus. O começo não vem de você, o começo vem dele, e ele não se cansa de começar. Quantas vezes você já caiu? Quantas vezes você já recomeçou e falhou de novo? Deus não faz contabilidade. Deus não diz: essa foi sua última chance. Deus diz: vamos de novo, sempre de novo. E depois de tocar os ouvidos e a língua do homem, Jesus olhou para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te.
Eu quero que você guarde essa palavra no coração, Efatá, abre-te. Essa é a palavra que Jesus diz para você hoje, nesta sexta-feira, 13 de fevereiro. Abre-te para ouvir de novo o que você parou de ouvir. Abre-te para falar de novo o que você parou de falar. Abre-te para a esperança, mesmo que ela pareça impossível. Abre-te para receber, mesmo que você ache que não merece nada de bom. E o Evangelho diz que imediatamente os ouvidos do homem se abriram e sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Não foi um processo longo de anos, não foi uma escada de méritos que ele precisou subir, foi imediato, porque quando Deus age, Ele age com graça, graça sobre graça. A palavra de Deus nos ensina que da plenitude de Cristo nós recebemos graça sobre graça. Isso quer dizer que Deus não dá uma vez só e para. Ele dá e dá de novo e dá mais uma vez. Ele não faz contabilidade das suas falhas para decidir se você ainda merece alguma coisa. Não, Ele dá graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia, amor sobre amor. Talvez você olhe para a sua vida nos últimos meses, no último ano, e pense que não recebeu nada, que Deus te esqueceu, que você foi abandonado. Mas talvez você tenha recebido forças que nem percebeu, graças silenciosas que te sustentaram sem você notar. Quantas vezes você achou que não ia aguentar mais um dia e aguentou? Quantas vezes você pensou que ia desabar, que ia enlouquecer e não desabou? Quantas vezes você chegou ao limite absoluto e de algum jeito misterioso encontrou fôlego para dar mais um passo, para continuar? Isso é graça, não foi a graça espetacular, barulhenta, cheia de fogos de artifício. Foi a graça silenciosa, discreta, humilde, que sustentou, que segurou, que te trouxe até aqui, até este momento, até estas palavras. E se você está ouvindo isso agora, porque essa graça ainda está agindo na sua vida. Deus não desistiu de você, Ele nunca desiste. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Você não precisa fazer promessas grandes que talvez não consiga cumprir. Você não precisa pensar no mês que vem, no ano que vem, nos próximos 10 anos. Não precisa montar um plano perfeito de mudança de vida. Você só precisa agora, neste instante, fazer uma pequena oração. Pode ser com as suas palavras, pode ser em silêncio no seu coração, mas diz assim, do jeito que conseguir: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço que ninguém vê, entra no meu medo que eu escondo de todo mundo, entra no meu silêncio, entra nas partes que eu escondi de todo mundo, até de mim mesmo. Efatá, Senhor, abre o que está fechado em mim, abre meus ouvidos para ouvir a Tua voz de amor, abre minha boca para falar do que sinto, abre meu coração endurecido para receber a Tua graça que eu não mereço. Isso já é oração, isso já é fé. Você não precisa de palavras bonitas, elaboradas, teológicas. Você não precisa de fórmulas perfeitas, decoradas. Você só precisa de um coração aberto, sincero, mesmo que ferido. E se você não conseguir nem dizer essas palavras, se elas ficarem presas na garganta, tudo bem. Deus ouve o que você não consegue falar. Deus entende o que você não consegue explicar. Ele conhece você melhor do que você mesmo se conhece. E Ele está aqui, agora, com você, neste exato momento. Seja você a pessoa que escreveu nos comentários, seja você a pessoa que está ouvindo em silêncio absoluto, sem coragem de se expor, saiba de uma coisa: Deus te vê, Ele te vê e te ama. Não por causa do que você faz, mas por causa de quem você é. Meus irmãos, minhas irmãs, não se cobre tanto. Por favor, não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. Se você chegou até aqui, até o final desta meditação, já é sinal de que alguma coisa em você ainda
busca, ainda espera, ainda acredita, mesmo que seja uma fagulha pequena de fé. E isso é o suficiente para Deus. Ele não precisa da sua perfeição, Ele só precisa da sua abertura. Ele trabalha com migalhas, Ele faz milagre com quase nada. O Evangelho de hoje nos lembra que Jesus cura os surdos e faz os mudos falarem. E o povo maravilhado, cheio de admiração, dizia: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Ele tem feito bem todas as coisas. Guarda isso no coração, grava no fundo da alma. Mesmo quando você não entende o que está acontecendo, mesmo quando você não vê sentido algum na sua dor, mesmo quando parece que tudo deu errado, Deus está fazendo bem todas as coisas na sua vida. Às vezes a gente só vai entender muito tempo depois. Às vezes a gente vai olhar para trás e perceber que aquele sofrimento tinha um propósito. Às vezes a gente nunca vai entender completamente, e tudo bem, mas a fé nos convida a confiar, a entregar, a descansar nessa certeza. Ele faz bem todas as coisas. Agora, antes de terminar, eu quero te pedir mais uma vez, deixa aqui nos comentários o seu nome e uma intenção para os dias que virão. Pode ser uma palavra só que resume o que o seu coração precisa: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, perdão, família, libertação, fé. Deixa aqui e a gente vai rezar junto, porque nós somos uma comunidade de fé, uma família espiritual que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente, mesmo espalhados por todo o Brasil e pelo mundo, cada um com suas dores, cada um com suas lutas, cada um com sua história, mas todos olhando para o mesmo Cristo, que nos cura, nos abre, nos dá voz, nos dá esperança. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma palavra no momento certo pode mudar a vida de uma pessoa. E amanhã estaremos juntos novamente, aqui no mesmo lugar, na mesma hora, meditando mais uma vez a palavra que nos dá vida e sentido. Nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, muito mais do que isso, Deus te espera. Ele te espera com os braços abertos, com os dedos prontos para tocar seus ouvidos fechados, com a palavra efatá na ponta da língua, pronto para abrir tudo o que está travado em você. Abre-te, você não está sozinho, nunca esteve e nunca vai estar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém.